Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, terceira parte, as curas espirituais. Na questão 13, as emoções têm impacto em processo de adoecimentos físicos? Dr. Ludwig responde: sim, somos o que pensamos e o que sentimos. Todo o processo gerado na intimidade do ser vai gerar impactos no corpo físico. Por isso, o homem é o construtor da saúde ou da doença. Se um pensamento é positivo, vai gerar impactos positivos. Da mesma forma, se um pensamento é negativo, vai gerar impactos negativos no corpo perispiritual, refletindo no corpo físico. Os filhos vivem um momento em que tudo o que não está cicatrizado na intimidade do ser a ser trazido à tona para o enfrentamento. A referência doutrinária. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou outros corpos, os combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente elas são produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza, como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. A mais, o pensamento criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro. Por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir o cumprimento do ato, que se lhe será a sequência, mas não pode determinar o momento em que se cumprirá, nem lhe precisar os detalhes, nem mesmo afirmar que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores podem modificar os planos detidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que não está ainda no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus propósitos, bons ou maus. Então, assim, dentro do livro dos Espíritos mesmo, na Gênese, nas obras kardecianas, é falado o tempo todo, né? Nós somos o quê? O que nós pensamos e o que nós sentimos. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, está dentro do espírito. Como Deus nos deu livre-arbítrio, então cabe a nós decidir o que pensar, o que sentir. Toda vez que um ser humano joga a culpa no outro, eu sou infeliz porque fulano me faz infeliz, eu sou infeliz porque a situação que eu vivo me faz infeliz, é porque a gente se torna vítima de nós mesmos, porque nós não estamos sabendo lidar com as pessoas e com as situações, nós estamos deixando as situações e as pessoas nos influenciar, porque vai da nossa vontade.
se eu quero ou não sofrer mediante uma situação ou a ação de uma pessoa em relação a mim. O Divaldo sempre fala assim, o que o outro sente, o que o outro pensa a respeito de mim é problema dele, não é meu. Ele que está carregando isso. Eu vou carregar o sentimento dele em relação a mim? Eu vou trocar isso com ele? Não, cada um que carregue o seu. Então, se uma pessoa tem algo contra mim, é ela que tem contra mim, não eu contra ela. Se eu ficar na mesma sintonia, esses fluidos se cruzam. E energeticamente a gente se prejudica. E a gente se atrela a essa pessoa. Tanto é que existe obsessão por séculos. Pessoas que ficam ali, uma hora encarnada, outra hora encarnada e uma obsediando a outra. Por uma dívida sem fim. Mas é uma questão de livre-arbítrio. Se alguém me prejudica, cabe a mim. Se eu quero ou não ser prejudicado. Se eu quero ou não aceitar o que o outro faz comigo. Essa posição de vitimista é uma posição que mostra que nós ainda estamos num grau de inferioridade espiritual muito grande. Então, cabe a nós aceitar ou não o que vem do outro, aceitar ou não o que vem das situações. E grande parte das situações que aparentemente são ruins são consequências das nossas atitudes e escolhas através do nosso livre-arbítrio de forma errada. E aí vem as consequências. Deus não é vingativo, Deus não faz o mal, mas Deus dá a cada um de acordo com aquilo que ele merece. Deixa acontecer na sua vida aquilo que você plantou, então você vai colher. É uma lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Fisicamente, no nosso planeta material, isso já é comprovado. Então, não é uma coisa que o espiritismo inventou. Tá lá, a ciência prova. Hoje em dia, nós temos aí a ciência avançando a tal ponto que eles começam a entender, a compreender como que funciona o lado espiritual do ser humano. Muitos médicos estão aderindo a um novo posicionamento nos tratamentos. Eles estão incluindo as preces dentro de tratamento físico do corpo, porque sabe que prece é um momento, já foi comprovado inclusive através de exames de ultrassom, que quando uma pessoa está em prece, ela está elevando o pensamento dela, ela está pensando em coisas boas, ela está fazendo o coração dela girar em torno de sentimentos maravilhosos, que é aquela questão da fé, da esperança, daquela espiritualidade se ligando com o seu Criador. E quando isso ocorre, o ultrassom acusa, fala, opa, a pessoa está mudando o pensamento, a pessoa está mudando o sentimento, e isso está gerando algum benefício para o seu corpo. Então, se hoje a matéria está deixando de ser tão importante e a ciência vem trabalhando essa questão da espiritualidade, é porque nós estamos dando um passo, um avanço naquilo que realmente conta na nossa vida, nosso pensamento, nosso sentimento, nosso íntimo, nossa essência, que é o nosso espírito. Nossa matéria, ela é provisória, tem tempo de validade. Logo, a gente tem que abandonar e pegar outra. Mas o nosso espírito não, é eterno. Então, esse sim, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente começar a plasmar, a sentir algo, tem que ver se isso é bom para você. Porque se você plasma algo de ruim, esse algo de ruim vai voltar. Se você plasma algo de bom vai voltar. Então, avalie seus sentimentos, avalie seus pensamentos, porque eles são fundamentais para a sua saúde física.